Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho uma das convidadas que teve mais plays deste podcast de sempre, por isso, claro que tínhamos que voltar a trazê-la, apesar dela não gostar nada, é muito tímida, mas obrigada por estares aqui, Marta. Obrigada eu pelo convite. Olha, eu sei que isto é sempre um tema que tu trabalhas muito, mas nós da outra vez focámos imenso no intestino e agora eu senti muito esta necessidade de falarmos mais a nível gástrico, porque tenho tido muitas queixas em consulta de intestino que parece que começam de estômago, não sabemos muito bem exatamente onde é que as coisas começam, não é? Verdade. Mas muitas vezes começa aqui. E queria-te perguntar quais é que são, assim, as principais queixas que tu tens, que encontras na consulta a nível gástrico? Se é mais o refluxo, se é mais a azia, se é mais a gastrite, há assim alguma tendência? Sim, portanto, é verdade que um dos principais motivos de consulta é o síndrome do intestino irritável, que nós nos focámos mais da última vez, mas acho que o segundo motivo são, sobretudo, queixas gástricas. E aqui temos as queixas de refluxo, e dizer já que a azia é uma manifestação do refluxo, aquilo que as pessoas chamam azia é uma das queixas que advém do refluxo. E depois, aquilo que nós chamamos as queixas dispépticas, que são um conjunto de sintomas a nível do trato digestivo superior e que, sobretudo, se manifestam por uma sensação de saciedade precoce, que é aquilo em que as pessoas dizem que mal estão a meio da refeição e que já estão cheias, uma sensação de enfartamento e de dor, aqui a nível do epigástrico, que é esta zona aqui logo abaixo do externo, e que são aquilo que nós chamamos as queixas dispépticas, que podem, no fundo, estar uma gastrite por detrás disso, mas não é sinónimo, ou seja, o facto de haver esse tipo de queixas não é sinónimo de gastrite, e sem dúvida esse é um dos principais motivos que as pessoas nos procuram na consulta de gastro. Pois, e isso tu estavas a dizer, o sítio, é uma coisa que eu também pergunto muitas vezes, porque às vezes as pessoas dizem, é dor de estômago, e depois eu percebo que é intestino. Eu faço sempre essa pergunta, aponte com a sua mão onde é que dói, porque as pessoas depois dizem estômago é aqui. Exato, e... estômago, tenho o estômago muito dilatado, eu percebo logo que não é o estômago que está Exatamente. dilatado, de certeza. É muito frequente. Sim, e tu notas que, por exemplo, existe muito esta tendência da gastrite, em Portugal é muito comum também, não é? Mas às vezes há um bocadinho esta tendência, tal como no síndrome do cólon irritável, das pessoas demorarem imenso tempo a ir. Eu às vezes apanho pessoas na consulta que eu digo, mas já fez uma consulta de gastroenterologia, mas porquê é que estamos sempre nisto? E sobretudo acontece as pessoas chegarem à consulta e dizerem, eu venho aqui porque tenho uma gastrite. É? Então, e como é que sabe que tem uma gastrite? Isto porquê? Porque uma gastrite é uma inflamação do estômago e para nós dizermos que há uma gastrite tem que haver biópsias, porque uma gastrite é quando nós temos uma inflamação do estômago e vemos nas biópsias que há muitas células inflamatórias nessas biópsias. E, portanto, as pessoas muitas vezes dizem eu tenho uma gastrite, mas o que têm são aqueles sintomas de que eu falei. Portanto, quando há este tipo de queixas, é importante recorrer a uma consulta de gastro para fazermos uma avaliação e vermos se a pessoa tem ou não tem gastrite e precisa de algum tipo de tratamento. E a gastrite muitas vezes também é provocada pelaquela bactéria que as pessoas já conhecem. Exatamente. Helicobacter. Uma coisa é haver uma gastropatia, que é uma doença do estômago em que há algum grau de lesão das paredes do estômago. E outra coisa é então esta inflamação acentuada que se chama gastrite. A gastrite pode ter imensas causas. E podemos classificá-la em aguda ou em crónica, e uma das principais causas de gastrite no nosso país é de facto a infecção pela Helicobacter pylori. É uma bactéria que é muito frequente, estima-se que cerca de 70% da população tem essa bactéria, ela coloniza o nosso estômago, o mais habitual é termos essa bactéria desde a infância e ela fica a longo prazo e em determinadas alturas da nossa vida pode dar mais queixas, mais lesões e depois quando é feita uma consulta de gastro acabamos por fazer esse diagnóstico. Portanto, é uma
das muitas causas de gastrite que existe. E é uma bactéria que é resistente, não é? Porque às vezes as pessoas têm que fazer Exatamente, é uma bactéria que, como existe em grande escala, e nós já conhecemos há imensos anos, são feitos múltiplos esquemas de antibióticos e o que acontece é que a bactéria vai desenvolvendo resistências aos antibióticos à qual já foi exposta. E é frequente as pessoas fazerem um ciclo de antibiótico e depois, quando fazemos um teste para confirmar se esse antibiótico foi eficaz ou não, vermos que a bactéria ainda está lá. Tem a ver com esta resistência aos antibióticos. Hoje em dia já temos alguns fármacos mais recentes que têm no mesmo comprimido um conjunto de antibióticos e que já têm uma taxa de resposta muito alta, cerca de 96%. Portanto, hoje em dia, e no nosso país em que existe alguma taxa de resistência, nomeadamente à claritromicina, que é um tipo de antibiótico, nós já nos recorremos de esquemas que não têm esse antibiótico e que são mais eficazes. E já agora como é que se apanha? Se é na infância que a maior parte de nós então, apanhamos? Essa bactéria é transmissão oral-fecal, ou seja, nós eliminamos essa bactéria nas fezes e contraímos através da sua ingestão. Por exemplo, comermos coisas que não estão bem lavadas, legumes crus, por exemplo, ou que não estão bem desinfetados, podem conter bactéria e nós ingerimos e ela coloniza o estômago. E depois as crianças também, porquê? Porque têm têm menos cuidados de higiene, não é? Ir à casa de banho, não lavam bem as mãos, pegam num brinquedo, partilham o brinquedo com outra criança que põe na boca. E assim, exato, e vai-se transmitindo. Sim, nadar em sítios, em riachos, também podem ter esta bactéria, também é outra forma de apanhar, portanto é de transmissão oral-fecal. Por isso é que em todos os sítios onde há em países que são menos desenvolvidos, a percentagem de pessoas que têm esta bactéria é muito maior. Olha, e uma pessoa que já tenha tido uma Helicobacter e que entretanto tenha feito o tratamento com antibióticos, é uma pessoa que tendencialmente vai ter mais sensibilidade gástrica ou ela pode ficar com uma gastrite, apesar de já não ter a bactéria? Sim. Muitas vezes o que acontece é que estas pessoas têm a bactéria durante anos, a fio, e quando fazem o tratamento já têm algum grau de gastrite crónica. E, portanto, a inflamação melhora, não é? E a inflamação fica menos ativa, mas ficam sempre alterações nas células que se podem depois manter a longo prazo. No entanto, tratar esta bactéria é muito importante porque impede que a inflamação progrida e continua. De qualquer das formas, quando já temos alterações crónicas, elas ficam lá e é provável que as pessoas mantenham algumas queixas. Ou seja, tratar a bactéria é quase uma obrigação. Nós tratamos em todas as pessoas que sabemos que têm, mas não quer dizer que as suas queixas se resolvam a 100%. Até porque a maioria das pessoas tem mais do que uma razão para ter gastrite e, portanto, não é aquele milagre que tratamos a bactéria e resolve-se tudo, não é? Algumas queixas podem-se manter. Pois, e tu estavas a dizer outras razões, pode ter várias causas. Sim, não é? por exemplo, outra causa importante de gastrite, ou de haver uma agudização de pessoas que já têm uma gastrite, é a toma de anti-inflamatórios. É muito frequente a toma de anti-inflamatórios levar a uma exacerbação das queixas. É outra das grandes causas, por exemplo, de gastrite. Esteja constantemente a tomar Sim, e sobretudo numa fase aguda, mesmo em ciclos curtos, por exemplo, pessoas que têm dores articulares e que fazem anti-inflamatórios, mesmo em ciclos curtos, logo numa fase inicial, pode já dar queixas. Isso é um anti-inflamatório, se calhar, forte, não é? Sim. Pois, não é um Benuron ou um Brufen. O Benuron não é um anti-inflamatório, mas o Brufen, por exemplo, já é um anti-inflamatório que pode dar... já pode dar, ok. Naproxena, assim uma série de anti-inflamatórios que podem dar queixas. Pois, e há muito aquele medo de se tomar os protetores gástricos, por exemplo, quando a pessoa tem já uma gastrite, e há muitas pessoas que são reticentes porque não querem ficar dependentes da medicação ou porque têm medo de habituar o estômago. Isto é mito. Sim, há assim uma série de mitos, há assim uma série de mitos em relação aquilo que as pessoas chamam os protetores do estômago. Na verdade são um nome técnico que se chama inibidores da bomba de prótons. São uns medicamentos que vão unir-se às células do estômago e vão diminuir a produção de ácido. Basicamente é isto que eles fazem, que são aquilo que nós chamamos os IBPs, inibidor da bomba de prótons, que são todos aqueles que acabam em ol, que toda a gente já ouviu falar, o omeprazol, o pantoprazol, pronto. É esse conjunto todo de fármacos. E há uma série de mitos em relação a esses
fármacos, nomeadamente o facto de causarem habituação. Estes em específico não causam habituação. Se a pessoa tomar e deixar de tomar e voltar a tomar, ele é eficaz e faz o seu efeito. E depois há uns anos, saiu um estudo que falava um bocadinho de uma série de efeitos adversos preocupantes destes fármacos, nomeadamente associação com Alzheimer, com mais infecções, nomeadamente com a pneumonia e com infecções gastrointestinais, com alterações nos rins e também um aumento do risco de fraturas. E apesar de poder haver aqui alguma associação, foi isto que o estudo mostrou. Mostrou que havia uma associação, mas que não havia uma relação de causa e efeito. Ou seja, o estudo não foi forte o suficiente para mostrar que a causa de todas aquelas alterações eram este fármaco. Imaginem, as pessoas que tomam mais medicamentos são tendencialmente pessoas mais velhas. Ou seja, provavelmente estas alterações todas que se encontraram têm um conjunto de fatores que levaram a elas, a idade, outros fármacos e não só o IBP. Portanto, não foi estabelecida uma relação de causa-efeito. Portanto, o que eu costumo sempre dizer é, se as pessoas têm queixas, o benefício do medicamento é claramente superior ao risco. Não é? Pronto. E depois o que as pessoas têm que fazer é tomar a menor dose necessária durante o menor tempo possível. Se as pessoas andam sempre mal, se os sintomas interferem com a sua qualidade de vida ou se têm mesmo complicações como refluxo ou como úlceras, então aí o fármaco é preciso e claramente o benefício é superior ao risco. Portanto, não há que ter medo de tomar. Claro que também há muita utilização indevida, não é? Pois era isso que eu tinha a perguntar, Pronto. Não é para a pessoa tomar ad eterno e se automedicar, de repente agora tenho uma dor de estômago e vou tomar sem fazer uma consulta. Exatamente. Portanto, sempre que ele é necessário é para tomar. Sabemos que pode haver estes efeitos adversos, mas todos os fármacos que nós tomamos têm, não é? O que nós temos que pesar é mesmo esta balança e ver se o benefício de tomar aquele medicamento é superior ao seu risco. E quase sempre é quando de facto existe uma indicação médica para o tomar. É como outro fármaco qualquer e ele é amplamente utilizado e se até as grávidas têm tanto refluxo podem tomar se for necessário porque ele é seguro. Sim, exato. É um fármaco bem conhecido, bem estudado, que é amplamente usado e que é seguro. Quando é preciso, é seguro tomar. Portanto, a maioria dessas preocupações são mitos. Sim, mas há muito, não é? Pelo menos Sim, em cada vez mais. Ouço muitas pessoas com medo disso. E os doentes chegam e dizem que não querem tomar e que ficaram melhores, mas que deixaram porque não querem tomar. Ou que tomam de 3 em 3 dias, isto também está errado, não é? Isto não é um medicamento para tomar on demand, não é? Quando nos lembramos, não é? E, portanto, é um medicamento que quando o tratamento está indicado e é para ser feito, deve ser feito durante um período de habitualmente 8 semanas. Fazemos sempre, depois tentamos parar. Se as queixas ficarem resolvidas, ótimo. Se as queixas continuarem, pode ser necessário manter durante mais tempo. Pois. E se calhar aqui nestas causas também pode estar uma má alimentação ou stress, não é? Que é as causas Sim, de eu ia mesmo dizer que essa questão de que os doentes chegam à tua consulta e dizem que é do intestino, mas depois também já é do estômago, tem muito a ver porque também pode haver aquilo que nós chamamos uma dispepsia ou um refluxo, mesmo as queixas de refluxo podem ser funcionais, ou seja, nós fazemos exames e vemos que não há nenhum refluxo que seja diferente do normal, ou fazemos uma endoscopia, as biópsias estão normais, mas as pessoas têm de facto queixas e portanto muitas vezes o stress emocional altera um bocadinho a percepção da dor ou do desconforto, ou seja, a pessoa até pode ter refluxo, que é normal, considerado o refluxo fisiológico, mas sente esse refluxo, mesmo apesar de ser uma coisa normal, é a hipersensibilidade que nós chamamos, a hipersensibilidade visceral. E acontece um bocadinho também no intestino, portanto é normal haver aqui um quadro funcional, que dá queixas não só ao nível gástrico, mas também intestinal e que agrava sempre com o stress emocional. E é engraçado que as pessoas muitas vezes têm essa percepção. Chegam à consulta e dizem, quando eu ando mais estressada, fico logo pior. Sim. Pronto, e de facto esta ligação vem um bocadinho daí. Pois, e na alimentação às vezes as pessoas em consulta também me dizem mas eu deixei de comer os picantes, noto que os pimentões, as pimentas, etc, tive que tirar.
mas depois vais ver e elas comem pão de forma ou aqueles afins, fiambres, montes de processados, coisas mais proteicas, não sei o quê, bolachas, e depois tudo isto também contribui para que a alimentação... O mundo não da comem fruta e alimentação legume, e das queixas tanto de refluxo como de gastrite é um bocadinho controverso. Nós não temos estudos fidedignos que nos mostrem que este alimento em específico faz pior do que o outro. O que é que nós sabemos da evidência que existe? Há um conjunto de alimentos que parece relacionar-se com maior queixas de refluxo, nomeadamente o chocolate, a hortelã, a menta e a pimenta, que muitas vezes as pessoas também se queixam, o álcool, as bebidas gaseificadas podem agravar o refluxo. E o que eu costumo sempre dizer às pessoas é para verem se, evitando aqueles alimentos, se melhoram ou não. Não quer dizer que seja proibido num dia de festa beber um copo de álcool ou uma bebida com gás, não é? E depois, de uma forma geral, a dieta rica em gordura, que são todos esses rolos de alimentos que tu falaste, também potenciam o refluxo. Portanto, é as pessoas irem vendo também o que é que com elas funciona melhor, sabendo destas linhas orientadoras que nós temos. Pois, às vezes o que eu digo às pessoas é para fazerem mais carnes brancas, mais peixe, os cereais mais puros, não é? Se calhar claro, mais tudo aveia. que for menos processado, não é? Exatamente. Mais inócuo será. Portanto, sim, e menos queixas dará. Exatamente. Mas sabes que também existe muito uma associação, estas pessoas pelo menos falam muito de café e de chá. Eu pessoalmente já notei com o chá preto, às vezes, imagina, bebo um chá preto se estiver assim com o estômago já mais vazio e é capaz de me causar náuseas. Sim. É uma reação estranha que com o café nunca me fez, mas pessoas que sofrem muito do refluxo, gastrite, frequente, etc. É frequente as pessoas queixaram-se também do café e o chá preto, que tem um efeito semelhante, são outros dos alimentos que também estão associados a um agravamento. Pois, que é preciso a pessoa ir testando, não é? Ver exatamente, como é que se e perceber. E, por exemplo, às vezes eu costumo dizer, não é proibido beber café, não é? A pessoa vê, se bebe um café por dia e fica bem, ok, não é uma proibição. Agora, se calhar beber 3, 4 cafés por dia pode agravar as suas queixas, portanto, arranjar aqui um equilíbrio. Exato. Olha, e refluxo? Estavas a dizer que se confunde muitas vezes com a azia, mas que depois acaba por ser a mesma coisa? O refluxo, basicamente, é uma coisa simples de perceber. É a passagem de conteúdo do estômago para o esófago. É isto que nós chamamos de refluxo. E é importante as pessoas também saberem que é normal ter refluxo. Há aquilo que nós chamamos de refluxo fisiológico, que é aquele que ocorre sobretudo após as refeições, no período pós-prandial, e durante a noite também pode ocorrer alguns episódios de refluxo, pelo facto de estarmos na posição deitada, não é? Sempre que estamos mais deitados, é mais fácil haver refluxo. Peguem numa garrafa de água em pé e virem-na e veem que é mais fácil haver refluxo nessa posição. E este refluxo é considerado fisiológico quando não dá sintomas ou quando estes sintomas acontecem até uma vez por semana. Quando acontece 2 ou mais vezes por semana haver queixas deste refluxo, passa a ser um refluxo patológico e a dar queixas. É aquilo que nós chamamos a doença do refluxo gastroesofágico, que é esta tal passagem de conteúdo do estômago para o esófago. Quais são as principais queixas que as pessoas têm deste refluxo? Os sintomas clássicos e típicos são 2. É haver uma sensação de ardor e de queimadura atrás do externo, portanto o ardor ou mesmo dor retroesternal, que é aquilo que as pessoas chamam azia, e que o termo médico é pirose, é assim que nós chamamos, é este ardor atrás aqui do externo, e é a regurgitação. Poderem sentir na boca ou na faringe pequenas quantidades ou de líquido ácido ou mesmo de restos alimentares. Isto são os sintomas clássicos. Depois, algumas pessoas também têm sintomas que não são tão característicos, como, por exemplo, os sintomas respiratórios, a tosse crónica, a laringite, aquela sensação de água na boca que as pessoas dizem que é a hipersalivação. São alguns tipos de queixas que não são tão típicas de refluxo, mas que podem estar associadas a isso. É muito frequente os otorrinos encaminharem nos doentes que têm queixas de tosse crónica ou que têm sempre uma sensação de corpo estranho aqui em cima e que eles, à observação, veem que esta zona da faringe e da laringe está inflamada e encaminham-nos esses doentes por suspeita de refluxo. E depois pode haver, em refluxos de longa evolução, algumas complicações já desse refluxo.
que podem dar, por exemplo, uma dificuldade ou dor em engolir, porque um refluxo mantido ao longo de muitos anos leva a uma inflamação crónica do nosso esófago e pode provocar apertos, que nós chamamos de uma estenose do esófago, e que pode levar a estas dificuldades na alimentação. Os doentes chegam à nossa consulta e quando estes sintomas são muito, muito típicos, como aqueles que eu falei, nós podemos fazer durante 8 semanas aquele tratamento com os tais inibidores da bomba de prótons. Quando as pessoas não respondem ou quando têm sinais de alarme, fazemos uma endoscopia. O que é que são sinais de alarme? Por exemplo, perderem sangue, terem dificuldade em engolir, parece que a comida fica presa e não passa. O facto de nós fazermos a medicação com os inibidores da bomba de prótons e a pessoa não ter uma resposta, ou seja, manter essas queixas. Quando já têm mais do que 50 anos, porque está mais associado a algumas complicações. Ou quando são pessoas que já têm refluxo há mais de 5 a 10 anos, e o que acontece é que esse refluxo ao longo de muito tempo pode levar a alterações nas células do esófago, que a longo prazo podem ter um risco ligeiramente superior de ir a ter cancro no esófago. Então aí também convém fazermos a endoscopia para percebermos se existem estas alterações ou não. Ok, e o excesso de peso pode estar associado aqui neste Agora, caso? o que é que está associado ao refluxo? O excesso de peso é um dos fatores que está claramente associado ao refluxo. E isto porquê? Porque o aumento da pressão dentro da barriga, né, o aumento da pressão abdominal, faz com que mais facilmente passe conteúdo que deve estar só no estômago, que passe para cima, que venha para o esófago. E o nosso esófago não está preparado para estar em contacto com aquele ácido. E depois aparecem então as queixas e as complicações. Portanto, uma das alterações do estilo de vida que nós recomendamos a todos os doentes que têm excesso de peso ou que têm um ganho de peso recente é precisamente perder peso. Porque às vezes isso é tão importante como tomar medicação, porque é como se fosse uma barreira de gordura que está sempre a fazer pressão e que facilita com que a comida venha para cima, não é? E, portanto, essa é sem dúvida uma das grandes associações que existe, uma das causas que existe para o refluxo. Olha, e a gravidez também, eu tive a minha gravidez e o toda mecanismo, exato, era isso que eu ia dizer, basta pensarem nas grávidas, não é? Com o útero a crescer, começa a fazer pressão e faz com que haja mais refluxo. Portanto, as grávidas são outro grupo que também têm muitas queixas de refluxo, e tu és um exemplo disso, que até falaste imenso sobre isso, que durante toda a gravidez têm queixa de azia, aquela pirose que as pessoas sentem e que é incomodativa, e tu passaste por isso. Sim, acho que desde os 4 meses, e depois ela virou muito cedo e, portanto, acho que ela fazia tinha um pressão. pé enfiado no meu estômago. Exatamente, pronto. E é também importante dizer que, às vezes, fazemos a endoscopia e está tudo normal. E não quer dizer que não haja refluxo. Isso é o que eu vejo mais nas consultas, está tudo normal. Eu digo sempre às pessoas, ok, isso é ótimo. As pessoas ficam muito desiludidas quando acordam da endoscopia e eu digo assim, estava tudo normal, estava tudo normal, mas eu tenho. Exato. Não quer dizer que não haja refluxo, o que quer dizer é que o refluxo que pode haver não está a provocar nem úlceras nem erosões, que é aquilo que nós chamamos uma esofagite, uma inflamação do esófago provocado por esse refluxo. Quando nós vemos essas feridas, significa que não há dúvida que há mesmo refluxo. Quando não vemos, não quer dizer que não haja, e depois há alguns outros tipos de exames mais específicos, como por exemplo medir o pH dentro do esófago, que nos permitem ver se há ou não há refluxo. E permitem-nos também fazer esta distinção entre um refluxo patológico ou um refluxo funcional, em que, apesar do refluxo ser o normal, a pessoa tem uma hipersensibilidade a esse refluxo. Portanto, são este tipo de exames que nos ajudam. Pois, que é um bocadinho parecido com aquela questão que dizemos da hipersensibilidade no intestino, da pessoa muito rapidamente ter dores intestinais. Exatamente, por exemplo, com uma distensão do intestino normal, a pessoa ter uma percepção de uma dor quando não é suposto, tem a ver com esta hipersensibilidade. Por isso é que em casos extremos, em que as pessoas não respondem nem aos medicamentos, nem às alterações do estilo de vida, os antidepressivos que modulam a nossa percepção da dor podem ser também uma arma que nós usamos. Sim, isso vê-se muito também as pessoas que têm este género de sintomas a fazerem ansiolíticos, às vezes só mesmo para acalmar um bocadinho os sintomas. Olha, e esta sensação que estavas a falar também no início do enfartamento, há muitas pessoas que dizem que estão o dia todo a arrotar, têm muita sensação de peso no estômago e sentem, eu não comi nada, ainda só bebi água e já estou com esta sensação. Isto é o quê? Isto está associado ao refluxo?
Pronto, são as tais queixas dispépticas que eu falava. E mais uma vez temos que fazer exames para perceber se há alguma alteração ou não. A gastrite, a inflamação, a infecção por Helicobacter pylori pode estar aqui associada, mas não só. E muitas vezes este tipo de queixas melhora com o inibidor da bomba de prótons, com o tal protetor gástrico que as pessoas falam. Quando essas queixas não melhoram, existem também alguns medicamentos que nós podemos usar para acelerar o esvaziamento gástrico, são os procinéticos, em algumas pessoas melhora esse tipo de queixas, e depois muitas vezes são apenas queixas, são queixas funcionais, ou seja, está tudo bem, e ainda bem, não é? Temos que aprender com a alimentação, com os medicamentos que temos disponíveis, a tentar encontrar um equilíbrio. É muito frequente a sensação de enfartamento. Sim, eu digo muito às pessoas, pergunto muito nas consultas, porque tenho sobretudo mulheres, e as queixas, elas começam sempre a seguir ao almoço. Então eu pergunto-lhes sempre, o que é que comeram no almoço? Comeram muito, se sentaram logo? Porque às vezes vejo pessoas que almoçam em meia hora e estão sentadas e se calhar depois continuam sentadas a trabalhar, nem sequer se levantaram nem andaram um bocadinho. Ou então nas mulheres muito clássico usarmos as calças de cintura subida, colãs, etc, que estão muito cá em cima. Às vezes eu até digo, olha, se estiver a trabalhar em casa, desaperte o botão das calças. A roupa apertada não ajuda, não é? Põe os colãs um bocadinho para baixo para eles não estarem a fazer pressão cá em cima. Porque esse ar que as pessoas sentem, isso vem de onde? Isso já vem de alguma fermentação no intestino? Ou pode ser da pessoa comer muito habitualmente rápido? No estômago, tem mais a ver com o ar que nós acabamos por engolir alimentar. E depois no intestino habitualmente não dá tanto estas queixas. Exatamente. Mas o próprio refluxo, só por si, pode passar algum conteúdo gasoso, além de passar líquido, também passa gás, que nós temos dentro do estômago, e pode dar essa sensação, de facto, de que está ar a vir, não é? Que as pessoas têm que arrotar que está ar a vir, e que é normal. É importante também desmistificar isto, que é normal no tal período pós-prandial, que eu falei que é quando é normal haver mais esse refluxo fisiológico, é normal o estômago, os movimentos, passar algum líquido e gás para o esófago e ele ter que sair. Sim, porque eu há uns anos atrás vi um documentário muito giro que era sobre a quantidade de ar que nós produzíamos por dia e que expulsávamos, não é? Sim, que é imenso. Exato, e às vezes eu pergunto às pessoas da flatulência, eu tenho imensa flatulência, ok, mas é uma flatulência que é anormal agora, isto é mais do que antes. Porque e depois haver esse padrão imenso, também, não é? Que é importante. E às vezes o que eu noto é que as pessoas valorizam muito, por exemplo, eu a seguir a almoçar tenho sempre que rotar. Isso é normal. Pronto, tentar desmistificar um bocadinho que não é necessariamente um problema. E que, pronto, o que é mais temos que estar atentos são às alterações de padrão, não é? De antes isto nunca me acontecia, agora estou sempre inchada. Pronto, isto tem que se ver, e porque há fármacos e a nossa dieta não é que pode ajudar a melhorar. Não é que não se valorize, mas também temos que perceber que às vezes estes sintomas são normais. São normais. E uma coisa que também tenho visto muito é pessoas que não mudaram nada na sua alimentação, até são bastante saudáveis, são ativas, e de repente começam a ter estes sintomas. Quase sempre é stress. Exatamente. Quase sempre. E as pessoas não fazem nada para mudar o stress, e essa é uma coisa que me faz imensa impressão. Apesar disto sair um bocado da nossa área de trabalho, não é? Mas é sempre uma coisa que eu tento chamar a atenção. O que é que faz para reduzir o stress? Começou a fazer psicoterapia, porque claramente isto é uma somatização. São muito resistentes à psicoterapia. É? Eu, na minha consulta, o meu papel é sempre excluir causas graves, não é? Claro. Para podermos dizer que isto é uma coisa funcional, temos que excluir outras causas. Então eu faço sempre um estudo completo, adapto, claro, aos sintomas, à idade do doente, e depois vamos fazendo uma escalada, não é? Nutrição para toda a gente, eu estou sempre a dizer, é a base de tudo. Depois temos alguns medicamentos mais simples que usamos, como por exemplo os inibidores da bomba de prótons. Depois vamos subindo na pirâmide, não é? E chega a uma altura em que, quando está tudo normal e nada funciona dos fármacos mais habituais, a psicoterapia pode ter um papel. Mas existe ainda algum tabu e alguma resistência a que as pessoas façam isso. Também não se fala muito ainda sobre isso, e existe alguma resistência a que as pessoas consigam primeiro alterar o seu estilo de vida, não é? Que é uma correria sempre, e depois fazer a psicoterapia. Muitas pessoas dizem, mas eu não sou maluco, eu não sou tonto. Pois não, e ninguém está a dizer isso, mas ajuda de facto. E é importante desmistificar que em alguns casos é mesmo preciso, que ajuda. Sim, porque... E na tua consulta tu deves imenso ver isso, imenso. Não é? Eu acho que nunca tive tantas pessoas a fazerem antidepressivos como agora, por exemplo. É uma coisa que é muito, muito, muito comum.
E eu tento sempre explicar às pessoas que, ok, mas se isto de repente, os exames estão todos normais, o seu estilo de vida até é bom, faz exercício, etc. Não acha que isto se calhar já tem a ver com outros parâmetros, não é? Porque às vezes as pessoas ficam muito frustradas, era isso que estavas a dizer, ficam muito tristes, porque de repente fazem uma bateria de exames e os exames não e nós dizemos que está tudo normal, que é bom. Exato, e é isso que eu tento dizer. E as pessoas ficam frustradas porque não têm uma explicação, querem uma coisa objetiva e palpável que justifique as suas queixas e muitas vezes nós não encontramos nada e ainda bem, não é? Sim, é isso que eu pergunto, preferia ter uma doença de Crohn, uma doença celíaca, não podia comer nada. Às vezes as pessoas pensam, pronto, realmente. É verdade, não sim. é? Mas eu tenho as minhas queixas na mesma, não é? Mas isto prejudica o meu estilo de vida, a minha qualidade de vida, não sei o quê. Ok, então se calhar o stress que está sujeito, a forma como está a lidar com esta situação, não está a deixar, porque claramente isto é um sinal do corpo a gritar por ajuda, não é? Para de fazer isto que estás a fazer desta maneira. Olha, e também tem aparecido muito em consulta hérnias de hiato. Isto é o quê? Como é que isto influencia? Então, a hérnia do hiato é uma alteração anatómica. O que é normal é que a passagem do esófago para o estômago, essa transição, esteja mais ou menos ao nível do diafragma, que é o nosso músculo da respiração. E o que é que isso ajuda? Ajuda a que não haja refluxo, porque o diafragma, ao contrair, é um dos mecanismos anti-refluxo. Pronto, essa tal passagem do esófago para o estômago tem um esfíncter, que é uma zona de aperto, um tónusinho, tem sempre um músculo que tem sempre algum grau de contração para estar fechado. Quando nós comemos, ele percebe que está a vir comida e relaxa e abre para deixar passar a comida. E as pessoas que têm refluxo têm estes tónus, este esfíncter está mais aberto, tem menos pressão ou relaxa mais vezes do que aquilo que devia. Quando existe uma hérnia do hiato, esta transição entre o esófago e o estômago vem para cima do diafragma. É como se uns centímetros de estômago deixassem de estar no abdômen e passam para cima do abdômen, para cima desse músculo. E o que acontece é que o diafragma deixa de estar a fazer aquela pressão, deixa de ajudar a que esse músculozinho esteja fechado. E então há mais refluxo. Basicamente é como se uma bolsinha de estômago viesse para cima e ao vir para cima facilita a passagem de conteúdo do estômago para o esófago. Uma hérnia é isto, é uma bolsinha de estômago, pode ter 3 cm, 5 cm, 10 que vem para o tórax e que facilita esse refluxo. Portanto, as pessoas que têm hérnias do hiato têm muito mais vezes refluxo, é um fator de risco ou uma forma que contribui para que haja mais refluxo. Por isso, é normal haver esta associação entre a hérnia do hiato e o refluxo. Nós fazemos este diagnóstico na endoscopia, vemos que o diafragma não está no mesmo sítio onde há a transição do esófago para o estômago, vemos essa tal bolsa de estômago dentro do tórax e também em alguns exames de imagem, como por exemplo numa TAC, quando elas são grandes, também se percebe que o estômago não está no sítio onde devia estar. Isso associa-se muito ao refluxo. Exato, também não é para a pessoa se autodiagnosticar. Não? Também não é. Eu tenho aqui isto está sempre muito dilatado, se calhar tenho aqui uma hérnia. Não é, exatamente. É parecido com a gastrite. As pessoas dizem que todas têm gastrite ou que têm hérnia. Pois, exato. Olha, e há uma associação entre estas duas coisas, portanto, ter o gastrite ou refluxo e depois ter sintomas intestinais? Sim, é por causa daquilo que eu estava a falar há pouco, como muitas destas queixas são funcionais, acabam por dar queixas tanto a nível gástrico como a nível intestinal. Dizer também que quando nós temos uma gastrite já com uma longa evolução, o nosso próprio estômago, como as células ficam mais atrofiadas, deixa de produzir ácido. E pode haver aquilo que nós chamamos uma hipocloridia, que é a falta de ácido produzido pelo estômago. E às vezes essa situação, quando já numa fase mais avançada, pode associar-se ao SIBO, que é o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado, porque é como se as bactérias não passassem por aquele processo de acidez gástrico, depois podem crescer e desenvolver-se de uma forma anormal no intestino. Todos nós já sabemos que temos bactérias no intestino, a nossa flora, mas essas bactérias no intestino podem proliferar de uma forma anormal e essa hiperproliferação de bactérias pode também associar-se
há algumas queixas mais a nível intestinal que não são queixas funcionais. Pode haver diarreia, pode haver má absorção associado a esta hiperproliferação de bactérias. Portanto, além do ponto de vista funcional haver um contínuo no nosso tubo digestivo, pode também às vezes haver estas situações em que há uma desregulação. Portanto, há uma ligação entre o problema no estômago, a gastrite atrófica, que é como nós chamamos, e o sobrecrescimento bacteriano que pode levar a algumas queixas. Pois é, essa malabsorção tem alguma tendência? Normalmente pode haver, por exemplo, quando há esta hipocloridia, esta falta de acidez num nível extremo, pode haver alteração da absorção do ferro, da vitamina B12, que precisa também do ácido para ser absorvida, e alguns sais, como por exemplo o carbonato de cálcio, também pode ter a sua absorção prejudicada. Por isso, nesses casos, nós até mudamos o tipo de cálcio, porque há alguns suplementos que precisam do ácido, como o carbonato de cálcio, mas o citrato de cálcio, por exemplo, já não. Portanto, pode haver aqui a nível de íons e da vitamina B12 e do ferro alguma alteração da absorção, mas isto em casos já mais avançados, digamos assim. O normal não é haver estes déficits. Sim, mas sabes que eu vejo muito em consulta nos casos intestinais, vejo muitas vezes associação com o déficit de ferro. Também às vezes é difícil dizer que seja só disso, porque são mulheres. Pronto, são menstruadas, exatamente, e pode haver outras causas, pode haver déficit de ferro, não é? Sobretudo em mulheres em idade fértil é muito comum. É difícil dizer que é só daí. Pois, porque às vezes mesmo suplementando ferro não conseguem aumentar os níveis de ferro sérico nem ferritina. Sim, tem que e haver também porque quando há esses déficits, sobretudo em mulheres graves, é difícil só com o ferro oral conseguirmos fazer uma suplementação rápida e eficaz, porque a nossa capacidade de absorção de ferro também é limitada, ou seja, por mais ferro em comprimidos que nós tomemos, há um certo limite por dia, não é? Para as nossas células conseguirem absorver ferro, e nem sempre é fácil conseguirmos fazer essa elevação dos níveis de ferritina só com os suplementos orais. Em casos mais graves ou em casos em que há um déficit de ferro muito prolongado no tempo em que as reservas, em que a ferritina fica muito, muito baixa, pode ser necessário fazer uma suplementação endovenosa, em casos assim mais extremos. Em casos já mais dramáticos. Exatamente. Sim. Olha, e em termos de duração destes sintomas, a diferença entre teres uma gastrite aguda ou uma gastrite crónica, existem causas que podem fazer com que a pessoa tenha uma gastrite aguda e depois de repente aquilo trata-se e Sim, olha, por exemplo, os anti-inflamatórios estão muito associados à gastrite aguda. Depois, a Helicobacter pylori, numa fase inicial, pode dar uma inflamação aguda e depois ela mantém-se, não é? E acaba por dar alterações crónicas. O tabaco, o álcool, a cocaína, alguns fármacos, como por exemplo os medicamentos para a osteoporose, alterações da circulação, em que não há uma circulação adequada das paredes gástricas, são tudo causas que se podem associar a episódios de gastrite aguda. E depois o que acontece, na maioria das pessoas, acabam por ter um fundo de gastrite crónica, ou seja, as células inflamatórias que nós vemos nas biópsias são células típicas da gastrite crónica e depois vão tendo exacerbações agudas, períodos em que andam pior e ficam com mais atividade inflamatória e que podem vir daí as queixas. Pois. E nestes casos, por exemplo, imagina, há bocado talvez-me fala das úlceras. Há algum tratamento para as úlceras ou é uma coisa que a pessoa tem que ter consciência que vai viver com elas para sempre? Ninguém vive com as úlceras para sempre. Há um tratamento para as úlceras, portanto, as úlceras são como se fossem umas feridas, não é? Nós chamamos uma solução de continuidade. Há umas feridas na parede, na mucosa, podem acontecer no esófago, decorrentes do refluxo, podem acontecer no estômago, que são as úlceras gástricas, ou no duodeno. Quem tem gastrite, quem tem helicobacter, quem toma anti-inflamatórios são fatores de risco para ter estas tais úlceras. O tratamento das úlceras são os inibidores da bomba de prótons. O que nós fazemos é suprimir a acidez gástrica para que a mucosa consiga regenerar, consiga recuperar. Quando nós temos úlceras no duodeno, tratamos e não é preciso ir verificar se elas ficaram fechadas. Quando temos úlceras no estômago, como existe um risco ligeiramente superior, ou existe sempre um risco dessas úlceras poderem estar associadas a cancro, devemos sempre fazer um tratamento com estes tais inibidores da bomba de prótons e depois ir verificar se a úlcera está cicatrizada ou não. Ou seja, as pessoas dizem, eu tenho uma úlcera gástrica.
não é eu tenho, eu já tive, não quer dizer que não possa voltar a ter, não é? Mas a ideia e o nosso objetivo é cicatrizar essas úlceras. Fazemos um tratamento, mais uma vez aqui usamos as 8 semanas, mais ou menos, para cicatrizar essas úlceras. Se elas forem no estômago, depois repetimos a endoscopia para ver se elas estão cicatrizadas ou não. Vemos também se a pessoa tem Helicobacter pylori, porque a Helicobacter pylori aumenta cerca de 10 vezes o risco de vir a ter úlceras em comparação com a população normal. Para terem uma ideia, quem tem Helicobacter pylori tem um risco de cerca de 1% de vir a ter uma úlcera, que também é baixo, não é? Sim, Isto só para não pensarem que ter Helicobacter pylori é igual a ter úlceras, tem um risco de 1%, e a população geral que não tem Helicobacter pylori tem 0,1%. Aumenta 10 vezes o risco, mas ainda assim é um risco baixo. Pronto, vemos se a pessoa tem Helicobacter pylori e tratamos, porque sabemos que é uma das causas para as úlceras, para haver uma recorrência das úlceras, e muitas vezes essas são as pessoas que beneficiam de manter tratamentos mais prolongados com inibidor da bomba de prótons. Pois, porque eu vejo muito em pessoas mais velhas essa questão de dizerem eu tenho uma úlcera ou tenho uma gastrite e depois estou uns dias bem, depois estou outros dias mal, depois não sei o quê, e tu percebes claramente que aquilo também já tem a ver com a quantidade de fármacos que tomam, se calhar... há outros fatores, não é? Sim, terem hábitos de alimentação, e depois às vezes vejo muito isso, já são hábitos muito enraizados de alimentação, que tu sabes que aquilo que aquela pessoa está a comer claramente está a agravar a gastrite, não é? E muitas vezes tem a ver com isto, ou é o pão, ou as bolachinhas, às vezes, ou comer um iogurte à tarde, quando a pessoa diz que come o iogurte depois fica pior. Consegues logo associar. E queria te perguntar também mais uma coisa, que às vezes vejo, que é quando as pessoas são mais obstipadas e sentem que ficam, imagina, 2, 3 dias sem conseguirem evacuar e depois sentem estes sintomas gástricos, ficam mais enjoadas, parece que estão mais infartadas. Há alguma associação que possa haver aqui nestes casos ou não? Ou mais uma vez, a alteração funcional, e depois o facto das pessoas se sentirem mais inchadas, com mais gasto, tudo isso vai influenciar este tipo de queixas. É comum as pessoas terem as queixas de obstipação e sentirem-se mais enfartadas. Depois também é um bocadinho difícil perceber se esse enfartamento é de facto gástrico ou se tem a ver com a distensão abdominal que se associa a essa obstipação. Com a acumulação que vai ocorrendo no intestino, não é? Exatamente. Sim. E nestes casos a gastrite não... Pronto, nós estávamos a falar de poder ver aqui a questão do SIBO, mas é normal uma gastrite, por exemplo, influenciar o ritmo do trânsito intestinal? Não está aprovada essa associação. Não. Pois, porque às vezes também há pessoas que acham isso, ficam com mais diarreias por terem mais má digestão. Sim, mas tudo isso muitas vezes se encaixa no tal síndrome funcional, em que oscilam entre obstipação e diarreia, mas não há uma associação entre a gastrite e o problema intestinal. Sim, e entre o crescimento bacteriano, neste caso fúngico, imagina, pessoas que tenham muitas aftas ou que tenham mais tendência para herpes ou aquelas aftas por candidíase que têm aquela capinha branca, há alguma associação quanto às mais acidez de poderes ter, ou teres a dispepsia? Sim, o refluxo, quando é patológico, pode levar a lesões na cavidade oral, tipicamente mais na laringe, não tanto as aftas, mas é uma manifestação que se pode associar, mas temos sempre que excluir outras causas. Eu nem disse há pouco, mas é também importante referir que, por exemplo, quando há uma dor torácica, que as pessoas associam a refluxo, é importante excluir causas cardíacas, não é? Pois. Ou, por exemplo, quando tem uma tosse crónica ou uma sensação estranha aqui em cima, eu mando sempre à otorrino, tal como a otorrino manda, eu também encaminho sempre para excluir, ou seja, nós não podemos ficar tranquilos que agora também é tudo do refluxo, não é? Temos que excluir outras causas, quando estes sintomas não são tão típicos, temos sempre que excluir outras causas, mas pode associar-se. Pois, porque há muita gente que depois tem muitas aftas e se preocupa com isso. Mas é mais frequente, as aftas são um bocadinho mais frequentes nas crianças, não é? É mais essa associação. Há um bocadinho mais, sim, é mais frequente haver aftas nas crianças do que nos adultos, mas mesmo nos adultos há algumas doenças, como por exemplo a doença de Crohn ou a doença de Behçet, que também se pode associar à aftose oral e, portanto, é importante também fazer esse despiste. Nas crianças há a questão das xuxas, da higiene, que se pode também associar à candidíase oral nesse sentido, que nos adultos não há.
Sim, olha, última pergunta que me estava a lembrar também por ter muito nas consultas ultimamente, que são a questão das hemorroidas. O facto de teres uma gastrite ou alguma inflamação a nível gástrico pode-te agravar as hemorroidas? Ou Não há esta associação Não. estabelecida, não. Ok. Agora, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, a pressão abdominal aumentada, que existe nas grávidas, nos obesos e que facilita o refluxo, pode também influenciar esse aumento da pressão, a patologia hemorroidária. Agora, não é a gastrite que vai provocar o agravamento da patologia hemorroidária. O que acontece é que são duas patologias muito frequentes e que é normal uma pessoa ter as duas coisas, mas não há uma associação entre gastrite e doença hemorroidária. Pois, porque lá está, em consulta falamos sempre muito do intestino, acaba por ser também uma das razões principais que leva as pessoas à minha consulta, e eu tenho sobretudo mulheres e muitas mães, não é? Portanto, há muitas que dizem que ficaram com hemorroidas após a gravidez, queixas, muitas que nem sequer passaram pela gravidez e já notam isso. E às vezes o que eu sinto é a pressão que as próprias pessoas fazem, não é? Ao sentarem-se para evacuar, sim, também não ajuda. Às vezes também não ajuda. Mas isto é uma coisa que tu tendo uma vez, por exemplo, passas por uma gravidez e há o desenvolvimento das hemorroidas, não é? Mais sensíveis, etc. É uma tendência que depois vai continuar, ou seja, quase como se fosse uma coisa crónica ou não? Não é necessariamente. As pessoas podem ter um episódio de doença hemorroidária durante a gravidez e depois nunca mais terem. E tal como o autodiagnóstico da gastrite ou do refluxo, há muito autodiagnóstico das hemorroidas. As pessoas chegam à consulta e dizem: venho aqui porque tenho hemorroidas. E de que é que se queixa? De dor. Então, porque é que diz que são hemorroidas? Ou seja, muitas vezes as pessoas têm dores por fissuras, não têm necessariamente que terem, não é hemorroidas, é doença hemorroidária, porque isto também é uma coisa que eu tento sempre explicar, é que todos nós temos hemorroidas. Elas são os saquinhos de veias, não é? Um conjunto de vasos, umas almofadinhas, como nós costumamos dizer, de veias ali no canal anal, todos nós temos. Depois elas podem ou não dar queixas, dar doenças como a trombose hemorroidária ou as perdas de sangue, que as pessoas se assustam, e as hemorroidas, por norma, não doem, a não ser que haja uma trombose hemorroidária. E muitas vezes as pessoas chegam à consulta a dizer: eu tenho hemorroidas, e na verdade não têm nenhuma doença hemorroidária. Portanto, também é importante desmistificar estes autodiagnósticos que as pessoas fazem e, na dúvida, procurar ajuda por um proctologista para fazer essa avaliação. Exato. Não é uma condição para a vida, ou seja, todos nós temos hemorroidas e quem já teve uma vez uma hemorragia por hemorroidas pode nunca mais voltar a ter. Claro que quem já teve uma vez terá maior probabilidade de ter de novo, mas não é uma condição crónica. Exato, porque uma das principais queixas normalmente é no fundo haver essa proliferação, portanto é quase como se esse saquinho passasse para fora e a pessoa depois fica com muita dor, como se estivesse inflamado, mas não chega a haver perda de sangue, pelo menos é muito isto. Pode não haver quando há uma trombose hemorroidária. Volta a ficar tudo normal. E depois, muitas vezes o que as pessoas têm para fora são preguinhas de pele, que nós chamamos as mariscas, não são propriamente hemorroidas. E então há aqui assim uma mistura e uma confusão muitas vezes que as pessoas têm, e é importante fazer uma consulta para ser avaliado e observado. Sim, porque vês depois muitas pessoas a quererem fazer, por exemplo, um Daflon ou uma coisa do estilo. E pode nem sequer ter nada a ver com isso. Se forem essas preguinhas, nem será nada desse estilo. Mas normalmente a queixa do ardor e da dor está sempre associada, não é? O ardor e a dor, muito mais vezes, são por fissuras, seja com fezes mais duras, as pessoas que são mais obstipadas, em que as fezes ficam mais duras, faz uma pequena feridinha, um rasgão no canal anal e depois arde e dói, sobretudo após as pessoas evacuarem, com a passagem das fezes, fica ali aquele ardor, aquele desconforto. Portanto, esse ardor e a dor muito mais vezes está associado às fissuras anais do que às hemorroidas. Exato, portanto é preciso sempre as pessoas lá estarem a fazerem o autodiagnóstico. E procurarem ajuda, porque muitas vezes depois automedicam-se com Daflon ou com pomadas que não são as mais indicadas para o seu caso. Sim, exato. Olha, obrigada, eu acho que nós conseguimos aqui também, mais uma vez, ir buscar uma série de sintomas e de queixas comuns. De certeza que vai ser outra vez um dos episódios com mais plays, porque de facto é daquelas coisas que muitas vezes assusta as pessoas, tem muitas, eu acho, cada vez mais, pronto, e depois não percebo se é de facto se é stress, se é a medicação que as pessoas depois começam a fazer, se tem a ver com as questões intestinais, mas eu acho que nós andamos a somatizar muito a nível gástrico, não é? Por também ser um sistema digestivo, tem uma associação muito direta com a nossa parte emocional, e acho que cada vez há mais queixas, de facto, porque é um sistema muito sensível. E depois porque cada vez nos alimentamos pior,
por muito que estejamos cada vez mais informados, parece que cada vez nos alimentamos pior. Isso também não ajuda. Não é? Sim, obrigada, Marta. Nada, Mafalda. Espero que vocês tenham gostado. Marta, tu agora estás em Lisboa também, não é? Para fazer as tuas consultas no Hospital dos Lusíadas neste momento. Por isso, se precisarem, é aqui um contacto direto que podem fazer com a Marta. E vamos para a semana.